entre na mira não, senão acontece, né? Isaías, capítulo 38. Amém? 38. Isso. Diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor: ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que te aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Até aqui por enquanto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta tua palavra, que o Senhor fale profundamente com cada um dos corações aqui presentes, e que a manifestação do teu poder, da tua graça, venha sobre o nosso favor, venha sobre a nossa vida, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O irmão Alexandre sentiu de cantar aqui o homem chorar, né? E o homem que chora, e nós estamos num texto aqui de alguém que chorou amargamente. Nós observamos que esse texto, no início ele diz: naqueles dias Ezequias ficou doente. Que dias eram esses? O povo de Israel, eles estavam sendo oprimidos pelos assírios, passando uma luta terrível. O rei Senaqueribe estava com um exército incontável contra o povo de Deus, e eles passando muitas e muitas dificuldades, e dentre elas o rei adoece e recebe a visita do homem de Deus. Quando você recebe uma visita de alguém que vai em nome de Deus, que você está passando por uma dificuldade, um problema, uma situação, qual é a perspectiva que você tem desta visita? Se você vai receber alguém em nome de Deus, sua expectativa é que ele te traga alívio, te traga uma solução, um renovo, uma palavra de cura, algo que resolva a sua situação, não é assim? Pois é um homem de Deus que está indo te visitar, é alguém que é usado profundamente por Deus. No caso de Ezequias, ele recebe a visita de um grande profeta, mas a notícia que ele tinha para dar para este homem não era uma boa notícia. Apesar dele ser um homem de Deus, ele não
podia trazer para Ezequias aquilo que ele desejava no seu coração. Pelo contrário, ele traz uma palavra sincera do veredito de Deus, do que Deus havia falado para ele. Diz: olha, esta enfermidade é para a morte. Arruma a sua casa, organiza, porque certamente morrerás. Quando se toma uma palavra como essa, o que fazer? Ezequias estava ouvindo esta palavra de morte do rei Senaqueribe. Mas o rei Senaqueribe era inimigo. O inimigo sim deseja que a pessoa morra. Ele já sabia que aquele desejava que ele morresse. Mas agora ele recebe uma palavra do Deus a quem ele serve. Aí eu pergunto: qual é a atitude que alguém toma ou precisa tomar quando recebe uma resposta desfavorável ao que se espera? Quantas pessoas têm ouvido uma palavra desfavorável, como Ezequias estava ouvindo do inimigo? O inimigo se levantando, dizendo que não vai dar certo, dizendo que não irá avançar, dizendo que não há conserto. E acredite, queridos, tem muitas pessoas que servem ao Deus do impossível e têm aceitado estas palavras do inimigo das suas almas. Ezequias, ele traz um exemplo tão profundo, porque ele toma uma atitude de fé com relação a uma perspectiva do próprio Deus. Foi Deus que disse: olha, certamente você morrerá. A atitude que ele toma é que muda tudo. Não é uma atitude de derrota, onde ele não podia fazer nada. Pelo contrário, aquela resposta vinha de Deus. E ele vai ao próprio Deus para relatar a sua servidão a esse Deus. Para relatar o quanto ele tem lutado e buscado para ser fiel a Deus. Ele coloca diante de Deus toda a sua história, a sua vivência. Ele não estava dizendo diante de Deus que ele era perfeito, mas ele estava dizendo diante de Deus que naquilo que era capaz dele realizar, ele realizava com sinceridade de coração. Ele tinha desejo de agradar a Deus, ele tinha desejo de obedecer aos seus preceitos, tinha desejo de adorar a Deus, ele tinha esse desejo. Depois, nós não vamos ler hoje, mas se você continuar lendo, você vai observar que ele faz um cântico, depois da resposta que ele tem de Deus, e ele começa a dizer que os mortos não louvam, ou seja, ele disse: eu quero estar vivo para louvar. Então ele recebe esta má notícia. E qual é o posicionamento que ele toma baseado na notícia aparentemente incontestável? Não tinha o que fazer. Era o próprio Deus falando. Mas ele vai diante de Deus e com o coração quebrantado. O texto diz que ele chora amargamente. Ele rasga o seu coração diante de Deus e começa a reivindicar deste Deus as suas misericórdias. No fundo, ele acreditava que esta sentença poderia ser mudada. Então ele clama, ele suplica, ele bate nesta porta, ele não desiste. A entrega dele é tão imensa
que quando o profeta estava nos portões do palácio, ele recebe uma palavra de Deus, dizendo que aquela sentença havia sido mudada por causa de uma oração sincera. O coração de Ezequias estava tão quebrantado, que ele quebrantou o coração de Deus. Não vai ser muitos os textos que você vai encontrar Deus mudando uma sentença. É claro que nós vamos ver alguns, como foi o caso de Nínive, porque houve arrependimento, mas não são muitos. Mas nesse contexto aqui, Deus disse: olha, volta lá, e diz que agora, o Senhor diz assim: eu acrescentarei à sua vida 15 anos. Mas Deus nunca faz apenas o que nós pedimos, Ele sempre faz além. A oração e o clamor dele era para que ele não morresse daquela enfermidade. Mas quando Deus responde dizendo que ele sararia, que viveria mais 15 anos, e que também Deus livraria o povo, que ele era rei, o povo de Deus, das mãos do seu opressor. Deus está dizendo para ele: olha, eu vou te livrar desta enfermidade, mas eu não vou só te livrar, eu vou mudar a qualidade de vida sua e a qualidade de vida de todos aqueles que você representa. Trazendo para o nosso contexto, quando nós nos entregamos e nos derramamos em oração sincera diante de Deus, Deus muda a nossa história, muda o nosso contexto, mas também muda o contexto de todos aqueles que nos rodeiam, de todos aqueles que pertencem a nós, a nossa família. Quando Deus ele age de forma ampla. A graça de Deus, ela sempre transborda, ela sempre alcança além da própria pessoa que está clamando, ela sempre vai além. O nosso Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso e principalmente ele é gracioso. Ele está em uma expectativa a cada dia de que nós mudemos muitas vezes o nosso posicionamento de oração. Orou um dia, aparentemente não aconteceu nada. Orou outro, aparentemente não aconteceu nada. Orou outro, aparentemente não aconteceu nada. E muitas pessoas no decorrer dos tempos de oração vão desistindo, vão desanimando. Certa vez eu vi um testemunho de alguém que dormiu no Senhor com longa idade, bem vivido. E essa pessoa havia orado cerca de 50 ou 60 anos pela conversão do seu cônjuge. E antes que ele morresse ou dormisse no Senhor, ele viu essa resposta dessa oração. Mas não foi um dia de oração, não foi 2. Foi 50 a 60 anos de oração. E alguém pode dizer: por que Deus demorou tanto? Querido, se você tiver o privilégio de passar 90 anos orando por alguém, observe que não é muita gente que vive 90 anos. A sua oração está te sustentando vivo. Quando nós temos objetivo, e esse objetivo não é apenas o nosso próprio umbigo, esse objetivo nos faz permanecer ativos, nos faz permanecer vivos, cheios de esperança. Às vezes as pessoas imaginam que Deus está demorando. Não, queridos, Deus está te firmando. Deus está nos sustentando.
Deus está nos capacitando e principalmente Deus está cuidando de nós. Nós estamos vivos. O fato de alguém poder dizer, eu estou orando por isso ou por aquilo, tantos e tantos anos. Primeiro, é preciso orar agradecendo e dizer, Deus, eu oro por fulano 30 anos. E fulano ainda não se converteu, mas eu quero te agradecer porque são 30 anos que eu estou diante do Senhor em oração. Estar na presença do Senhor, Ele transforma o nosso ser, transforma a nossa vida. Quando Moisés esteve diante do Senhor por 40 dias, quando ele desce daquela montanha, as pessoas começaram a pedir que Moisés cobrisse o seu rosto. Tamanha era a glória de Deus resplandecente na face de Moisés, porque ele estava diante de Deus. Agora, queridos, Moisés foi de um tempo e de uma dispensação, onde o Espírito de Deus vinha sobre a pessoa, para um propósito, mas ele não habitava naquela pessoa. Apenas uma visitação do Espírito Santo sobre a vida de Moisés pôde mudar o seu semblante e ele trazer da glória de Deus para o meio do povo. Agora imagine alguém nessa dispensação da graça que nós estamos vivendo, onde o Espírito não nos visita, o Espírito habita. Ele habita em nós. Quando nós nos rendemos a este Espírito, chegará um dia que as pessoas olharão para nós e não conseguirão enxergar outra coisa a não ser a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Busque uma vida na presença de Deus e prepare-se para pessoas pedir coisas a você que só pediria a Deus. Mas não é porque você se tornou Deus, mas é porque elas vão enxergar Deus na sua vida. É quando as pessoas virão a nós e dirão, o que eu devo fazer para ser salvo? Isso aconteceu lá no Pentecostes, quando os apóstolos, principalmente Pedro, começa a pregar o sermão a respeito do que estava acontecendo. Aquele povo, aquela multidão disse, o que nós devemos fazer para sermos salvos? As pessoas viram tanto Deus em Pedro, que disse, nos conte como também ser desse Deus. Quando nós temos uma intimidade com este Deus, um relacionamento com Ele, nós temos também um discernimento de como agir nos momentos onde a adversidade bate na porta. Por que Ezequias tinha esta ousadia de chegar diante de Deus e apresentar diante de Deus o seu serviço, a sua devoção, a forma que ele vivia? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele podia apresentar sem temor, porque Deus era a sua testemunha. Ele estava em um tempo onde a palavra de Deus ela era trazida por meio dos profetas, como era o caso de Isaías aqui. Mas ele não foi a Isaías dizer, profeta, rogue por mim, para que isso não aconteça. Ele mesmo vai diante de Deus e clama com todas as suas forças, e Deus o ouve e o responde. O relacionamento com Deus, ele traz vida e vida com abundância. Mesmo em tempos de adversidade e de luta, você pode clamar a este Deus, porque Ele terá uma resposta favorável para a sua vida. Nós precisamos nos relacionar.
Precisamos buscar intimidade com Deus. Porque, queridos, se permitir que o esfriamento chegue nas pequenas adversidades, o que será nas grandes? Como enfrentará as grandes adversidades, se nas pequenas desanimar? É impossível que alguém sirva a Deus neste tempo presente e não tenha que enfrentar adversidades. Porque este mundo, ele é contrário à vontade de Deus. Ele não concorda com os preceitos de Deus. E qualquer pessoa que tomar posição por Deus, sofrerá perseguição, de alguma maneira. Mas quanto mais isto acontece, mais nós devemos buscar esta aliança com Deus. Mas precisamos nos aprofundar, buscar, clamar, suplicar. Nós tivemos aqui, enquanto os irmãos cantavam, eles deram alguns testemunhos. E quem já tem uma vivência com Deus, sabe que nunca, em algum momento, aonde o desespero quis bater, e você se entregou em lágrimas diante de Deus, que os seus problemas não foram resolvidos. Quantas vezes alguém não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, está sem saída, e então a única coisa que consegue fazer é chorar. Agora, a diferença está para quem você chora. Se você chora para algumas pessoas, elas vão achar que você é um fracassado, que devia não estar chorando. Se você chora para o inimigo, ele vai zombar de você. Mas se você chora diante de Deus, ele encontra uma terra fértil para ele operar o milagre sobre a nossa vida. Quando nós nos rendemos e nos entregamos diante de Deus, a manifestação poderosa do Senhor vem sobre a nossa vida, trazendo a solução, trazendo a resolução, e fazendo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes está enfrentando uma luta, uma adversidade, e não consegue pensar em outra coisa a não ser aquilo. E começa a clamar, e começa a clamar, e começa a imaginar que se ficar livre daquilo, todos os problemas estão resolvidos. Mas Deus sabe que não. Então quando Ele responde por aquilo que você está pedindo, mas também Ele já responde por aquilo que sabe que você necessita. E Ele traz uma mudança, traz uma transformação, traz uma vida e traz um tempo de paz. Um tempo de paz sobre a nossa vida. Um tempo de abundância espiritual, onde nós nos revigoramos. Porque, queridos, sempre que uma palavra é pronunciada, só outra palavra pode aniquilar aquela. E Ezequias sabia disso. Ele disse: uma palavra veio de Deus, dizendo que eu morreria. Então, para que esta palavra não se cumpra, eu preciso de outra palavra do próprio Deus, aniquilando esta palavra. E ele se entrega de tal maneira que ele alcança de Deus este favor, alcança de Deus esta bênção, e é favorecido nas suas petições. Eu poderia dizer que eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que você está passando. Eu posso não saber tudo o que você está passando. E o fato de nós sabermos o que
muitos estão passando, nós podemos declarar, baseado nesta palavra, que esta situação será mudada, transformada, através da oração, através do quebrantamento, através da busca, através do clamor. Muitas pessoas têm tido dificuldade de alcançar o favor de Deus, porque eles vão diante de Deus achando coisas. Tem pessoas que vão diante de Deus dando receita. Diz: Senhor, eu estou diante do Senhor, estou passando perseguição, então faz isso com o meu inimigo, faz isso com fulano, transforma cicrano, transforma. E Deus não está em busca de receita, Ele sabe o que fazer. Simplesmente seja humilde, se entregue diante de Deus e diz: Senhor, eu estou sem rumo nessa situação, resolve para mim. E certamente quando ele encontrar um coração rendido, porque um coração rendido faz qualquer coisa que Deus mandar fazer. Muitas pessoas estão passando por problemas e dificuldades, e Deus, olha, não fique escandalizado. Muitas pessoas estão passando por situações e Deus não pode fazer absolutamente nada por essas pessoas. E você vai dizer: Deus não pode? Nesse caso, não. E por que não pode? Porque as pessoas não querem tomar a atitude que Deus diz que tem que tomar para aquela situação ser resolvida. A Bíblia diz que ninguém pode ser perdoado se não perdoa, por exemplo. Você pode chegar: Senhor, me tira isso, me cura, me sara. E Ele diz: sim, eu faço. Quando você for ver esse texto aqui que nós lemos, Deus falou para Isaías, disse: olha, ele não vai morrer, mas também falou para ele, para que se aplicasse uma pasta de figo sobre aquela úlcera. Apesar dele ter ouvido que Deus disse: olha, não morrerás, mas viverá mais 15 anos, ele precisava tomar uma atitude de obediência. Ele tinha que passar aquela pasta de figo. Era um ato simples que ele teria que fazer diante da situação que ele se encontrava. E quantas pessoas estão vivendo luta, estão vivendo, um termo mais nosso aqui, aperreio, estão passando dificuldades e sabe exatamente o que tem que fazer. Deus não fará nada por você, Ele já fez. Mas é preciso que abra a porta, tire esta trava, para que Ele possa entrar e ceiar. Para que haja paz na alma, no espírito. Em muitos casos, as pessoas buscam a Deus, mas estão cheias de eu. Quando nós ouvimos a respeito de relacionamentos que estão passando por situações e problemas, pode ser que aconteça, mas eu ainda não ouvi muitos nesse caso. Alguém procurar a gente e dizer: pastor, eu preciso de auxílio, porque o problema do meu relacionamento sou eu. Você já ouviu muito assim? Mas sempre vem que o problema do relacionamento é o outro. Ele imagina, ou ela imagina, que se Deus mudasse o outro, o problema dele se resolvia. Mas, queridos, não há solução de problemas enquanto o eu não é tirado. Enquanto alguém não busca a Deus e diz: Senhor, meu relacionamento, não só conjugal, mas o relacionamento como um todo, com pessoas na sociedade, eu preciso mudar, porque os meus relacionamentos não dão certo. Me ajuda. É mais fácil você alcançar mudança para a sua vida do que alcançar mudança para a vida do outro. Eu preciso mudar. Nossa oração precisa ser: Senhor, eu
preciso de mudança. Se nós não tomarmos essa atitude, sempre ficará esperando que o outro haja em seu favor. E o outro nunca será capaz de resolver todos os seus anseios, todos os seus problemas. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, buscando uma mudança interior, quando nós buscamos diante de Deus uma transformação da nossa alma, da nossa mente, quando nós nos rendemos a Deus, como Ezequias fez, ele chora amargamente porque ele sabia: Deus, eu vou morrer, porque foi o Senhor que disse, e tudo que o Senhor diz acontece. Mas ele se derrama diante de Deus de uma forma tão poderosa, que mesmo aquela sentença vindo do próprio Deus, ele alcança uma mudança naquela situação. Agora imagina para você, imagina para nós, se nós temos uma outra sentença. Sabe o que é que Jesus falou a respeito de vocês, a respeito de nós? Ele disse: se ele não negou o seu próprio filho, antes o entregou, não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Ezequias recebeu uma palavra de Deus dizendo: você vai morrer, e ele tomou uma atitude. Nós temos uma palavra de Deus dizendo: você vai viver, e muitas pessoas não estão tomando uma atitude. A nossa vida, ela já foi conquistada lá na cruz do Calvário, só que ela só poderá ser vivida por aqueles que tomarem uma atitude de abrir o seu coração e permitir que Jesus faça morada dentro de você. Jesus tem uma mudança, uma transformação, uma nova perspectiva de vida, e que já foi conquistada, que já mudou milhares e milhares de vidas durante séculos, e também quer mudar a sua vida. Quer trazer transformação, quer trazer paz interior, quer trazer alegria, quer trazer o favor de Deus para a sua vida. Não interessa as adversidades, Deus está sempre aberto para te auxiliar, para nos ajudar, para nos abençoar. Amém? Hoje eu não vou me demorar muito, eu já estou acabando, e acabando mesmo. Porque o seu Paulo veio aqui uma quarta e eu estava muito empolgado na quarta, e eu fiquei muito tempo, aí eu tenho com esse débito com ele, né? Então nós precisamos ter esta afinidade. Quando o problema bate, quando a adversidade bate, queridos, Ezequias não correu de Deus, Ezequias correu para Deus. É muito comum as pessoas se afastarem de Deus, e quando você vai buscar por quê? É por causa da adversidade, dos problemas. Digo: meu querido, aí é que você tinha que ter se aproximado, porque se não estava conseguindo resolver se aproximando, como que vai resolver se distanciando? É se aproximando, é se entregando, é buscando, é clamando. Porque, como já foi dito aqui, nós estamos estudando na escola bíblica dominical, nós estamos vivendo os sinais, os tempos dos fins. Jesus está às portas, a qualquer momento, e ele diz que será como um ladrão à noite, e tão rápido como um piscar de olhos. O planeta Terra está prestes a viver o maior evento que ele já viveu. É a volta de Jesus. Um evento que nunca mais se repetirá. E quem tiver o privilégio de se alegrar neste evento, se alegrará. Mas quem tiver o desprazer de se entristecer neste evento, não apenas se entristecerá, mas viverá triste por toda a eternidade. É um momento único. É um momento tão especial para Deus. É um momento tão importante,
que já fazem 2000 anos que ele poderia ter acontecido. Mas Deus tem sido longânimo, porque Ele já via você, porque Ele te queria, porque Ele disse agora não, porque senão fulano não estará aqui, e eu quero ele. Deus é longânimo, a Bíblia diz, com relação à sua volta, na expectativa, na esperança que mais pecadores se arrependam. Ele está nessa expectativa. Ele disse um sim para nós lá na cruz. Ele disse: eu quero vocês, mas eu não só quero de palavras, eu vou provar que eu quero, eu vou morrer por vocês. E desde então, Ele aguarda de nós eu também quero, Senhor. Eu te respondo, Senhor. Estou te respondendo, eu também te quero. Eu nunca fui amado por ninguém assim. Alguém até disse que me amava, mas de repente encontrou alguém mais interessante e foi embora. Mas o Senhor não. O Senhor disse que me amava, e alguém disse: se você amar este povo, você vai ter que morrer. Ele disse: mas eu amo, não posso fazer outra coisa que não seja morrer por eles. Então Deus te ama, Deus nos ama, e está na expectativa de uma resposta nossa com relação a este amor que Ele tem por nós.